O tema do nosso vídeo de hoje é se render a um paisagista. Oiê, eu me chamo Luara, sou paisagista e aqui nós refletimos sobre o paisagismo à luz da Bíblia. Eu te convido a vir com a gente e refletir sobre o versículo de hoje. Se uma pessoa olha para a área externa dela ou para a casa dela que está sendo construída e entende que ela precisa de um jardim, ela tem o desejo de ter um jardim, mas ela reconhece que ela não consegue fazer sozinha, que para ser algo excelente, para ser algo profissional, ela precisa de alguém capacitado, de alguém que estudou, de alguém que realmente consegue atender as demandas dela, a expectativa dela, trabalhar com aquele terreno, trabalhar com aquela arquitetura, enfim. Mas para isso, para ela ter um resultado excelente, antes ela precisa se render, ela precisa admitir com humildade que ela não consegue fazer aquilo sozinha, que para ela ter um resultado maravilhoso, para ela ter o resultado que ela espera, ela precisa contratar alguém capacitado, porque ela mesma não estudou e não tem as habilidades necessárias que um projeto de paisagismo precisa para ser realizado. Com isso, essa pessoa em questão, ela dá espaço para um profissional capacitado assumir a sua função. Esse exemplo que eu dei é referente ao paisagismo, é claro que é a nossa área aqui, mas que eu vejo muito, tá? Design de interiores, arquitetura, enfim, a gente pode levar para diversas áreas, mas eu dei exemplos de algumas dentro do nosso universo aqui, do paisagismo, tá? Na nossa caminhada com Deus não é muito diferente, não. Nós precisamos submeter a Ele, nos render a Ele para conseguir dar espaço para Ele trabalhar. Nós precisamos reconhecer com humildade, deixar o ego de fora, deixar o orgulho de fora e entender que nós precisamos dele, dar espaço para ele trabalhar nas nossas vidas. Dito isso, o nosso versículo do dia é Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Qual é o sentido aqui? Deus, ele não quer sacrifícios forçados, mas vidas entregues de verdade aos pés dele. Nós temos sacrifícios vivos, é alguém que se rende diariamente em sacrifício ao Senhor, que se rende todos os dias por uma decisão consciente, culto racional, uma decisão consciente. Não é algo que você é levado pela emoção, não, ela é consciente, é uma decisão, é uma escolha e é contínuo, é diário. Render-se significa desistir de resistir. Olha que profundo isso. Eu desisto de resistir, de tentar sozinho, de achar que eu consigo, de tomar achar que eu consigo com o meu próprio braço, de achar que eu sou forte, invencível, o suficiente para lidar com tudo, com todas as situações, com todas as áreas da minha vida. Eu desisto de resistir, de achar que eu consigo sozinho, porque existe um impasse, né? Resistência é isso. Eu tô resistindo. A partir do momento que eu desisto de resistir, eu dou espaço. Eu me rendo ao Senhor. Eu me submeto a Ele. Ainda no significado de render-se, em contextos espirituais ou reflexivos, que é o que a gente está falando aqui, render-se muitas vezes
ganha o sentido de abrir mão do controle. É exatamente isso. Abrir mão do controle. Eu solto o controle. A gente falou um pouquinho disso no vídeo passado, né? É confiar, é submeter-se ou entregar à própria vontade. A minha vontade é essa, mas eu submeto, mas eu entrego, mas eu me rendo, mas eu desisto de ir sozinha, de resistir ao que o Senhor tem para mim. O capítulo 12, ele começa com portanto. Então, esse versículo que nós lemos hoje, ele começa com portanto. Ou seja, diante de tudo o que Deus já fez por mim e por você, como nós respondemos? Portanto, diante de tudo o que Ele já fez por nós, como nós respondemos? E a submissão, isso pode soar uma obrigação. Nossa, eu tenho a obrigação, para quem ouve de fora, né? Eu tenho a obrigação de fazer isso por Deus, porque Ele faz tudo por mim. Mas não é por aí. A submissão, na verdade, não é por aí, não tem nada a ver com isso. A submissão cristã, ela não nasce da obrigação. Eu não sou obrigada a nada, nós temos o livre-arbítrio. Não sou obrigada a nada. Não nasce da obrigação, mas da gratidão. Eu sou tão grato, né? Nasce da graça. Eu fico maravilhada com a graça. Eu fico maravilhada quando eu estudo a palavra de Deus e vejo tudo o que Jesus fez por mim. Eu fico constrangida. Eu tenho vontade de agradecer. O que eu faço perante isso? Não é uma obrigação, é por amor, é por agradecimento a tudo que Ele já fez. Ela nasce do encontro com a graça. Quando me submeto a Deus, eu deixo de viver dispersa, deixo de viver para mim mesmo, de uma maneira egoísta, de uma maneira também muito tensa, porque a gente achar que conseguir as coisas pelo próprio braço é muito tenso, você carregar o mundo nas suas costas. De uma maneira fragmentada, que significa dividida, né? De uma maneira confusa até, muitas vezes sem saber para onde ir direito. Mas eu paro de ser dispersa e eu me submeto ao Senhor. Eu me submeto e conforme eu me submeto, eu submeto também todos os meus pensamentos, todas as minhas vontades, todas as áreas da minha vida. É um combinho que vai tudo junto. A minha vida, ela passa a ter direção. A minha vida, ela passa a ter norte. E o norte tem nome. E nós sabemos qual é o nome. A gente falou muito sobre isso no outro vídeo. A palavra usada por Paulo para falar sobre o culto racional, quando a gente olha na palavra da origem grega, né, que é a origem que foi escrita, aponta para algo como consciente. Então, culto racional é um culto consciente, é um culto intencional, alinhado à razão e ao coração. Ou seja, não é só na emoção, na força do momento, mas é uma escolha intencional. E ele está contrastando aqui, quando ele fala de culto racional, ele está contrastando com sacrifícios externos sem transformação interior. Ou seja, é uma escolha racional, sabe? Não é algo só da boca para fora. Ele está contrastando também com uma religiosidade baseada apenas em ritos. Aquela pessoa que vai e faz porque tem que fazer, mas é algo tão automático, não é racional, não é por amor, é tão automático que ela faz porque tá todo mundo fazendo ou porque cresceu naquela família e todo mundo faz, ela só vai. Não é racional, entendeu? Não é, e ele tá contrastando aqui, não é um ritual, é racional. E também como uma fé desconectada da vida prática. Então, é falar,
é ir a um culto, é ir a uma missa, sentar ali todo dia, não faltar nenhum, mas na hora de colocar em prática, na vida prática, na hora de obedecer, na hora de ter uma busca, uma vida de busca, né? Uma vida de estudo da palavra, uma vida de relacionamento com Deus, isso não existe. Então é desconectado. Então é uma fé desconectada da vida prática. É mais um ritual do que realmente uma conexão, um relacionamento. É uma escolha muito consciente, que ele está querendo dizer. É a decisão mais lúcida, na verdade, que alguém pode tomar. É muito doido, né? Mas é a decisão mais lúcida que alguém pode tomar. É totalmente racional que ele está falando aqui. Sobre este é o culto racional de vocês. Ou seja, render-se a Deus é um ato de inteligência espiritual. Eu acho que isso resume bem. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Lembre-se, nós estamos falando sobre render-se ao Senhor. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A vida espiritual, ela começa com submissão a Deus. Porque, gente, não tem como. Eu já falei isso aqui com vocês 1000 vezes, mas não tem como a gente ter profundidade com o Senhor e realmente um relacionamento sem submeter tudo a Ele. E submeter significa obedecer, porque dessa submissão vai vir uma resposta, e essa resposta vai demandar a nossa obediência, vai requerer que a gente obedeça. Então a vitória espiritual, ela começa com submissão a Deus, não com força própria. A gente não consegue pela força do nosso próprio braço. Eu acho que eu já falei isso tantas vezes aqui que já ficou assim, e eu vou continuar falando, porque eu falo pra mim mesma, né? Porque tudo que eu compartilho com vocês aqui é primeiro que Deus falou comigo. Então, eu vou continuar falando, porque a mulher, eu falei disso acho que no último vídeo também, ela tem esse instinto de eu consigo, eu sou forte, eu vou e faço. E a gente assume um lugar que não é nosso. A gente assume um lugar de Deus na nossa vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E eu não estou generalizando e não estou falando que são todas. Eu tenho amigas que são super tranquilas e que não têm esse perfil de ir fazer, e tenho outras que têm esse perfil, mas de fazer do próprio braço e de ser controladora. Então, não generalizando, tá? E é legal a gente pensar que na vida, muitas vezes, render-se significa derrota. A tropa tal se rendeu à outra. O exército de fulano se rendeu ao exército tal. Então, na vida, render-se pode ser muito usado, eu acredito que é muito usado, em questão de derrota, né? Mas na Bíblia, render-se a Deus significa confiança, porque a gente confia no caráter dele, então eu me rendo a ele. Obediência, eu obedeço o Deus que eu conheço, que eu sirvo, eu me rendo a ele em obediência. Descanso, então eu sei o Deus, e a gente falou isso nos últimos vídeos, eu conheço o caráter do Deus que eu sirvo, por isso eu descanso nos braços dele, porque eu sei que ele está cuidando de tudo. Alinhamento de vontade, então eu submeto a minha vontade à vontade do Senhor, para que eu entenda o que ele quer de mim, então eu alinho a minha vontade a dele. Vida no lugar certo. E que lugar certo é esse? Olhando para Jesus, igual a gente aprendeu com Pedro uns vídeos atrás, olhando para Jesus. Esse é o lugar certo, esse é o lugar que a minha vida, ela precisa estar no centro da vontade de Deus, olhando para Jesus. Então, quando eu me rendo a Ele, e eu entendo isso, e render-se também, gente, pode ser em uma oração também,
no nosso tempo com Deus, não sei da maneira que cada um faz aí, render-se também literalmente, tá? Se ajoelhar, se prostrar, se render, se debruçar, sabe, nele, liberando o controle da nossa vida, sentindo esse cuidado, sentindo esse amor, sabe, nos render a ele de todas as maneiras, até com expressão física, de joelho, sabe, isso é muito gostoso, sentir esse abraço, sentir esse cuidado e prestar honra e glória a Deus, né, de todas as maneiras que nós pudermos, nos rendendo a Ele, rendendo o nosso pensamento, rendendo os nossos planos, rendendo os nossos objetivos, rendendo o nosso trabalho, rendendo aquele contrato que a gente não sabe se fechou, se não fechou, rendendo tudo aos pés do Senhor. Senhor, tá tudo aqui. Eu confio no Senhor, eu confio que o Senhor fará da maneira que tiver que ser. Então eu rendo e a partir desse momento eu descanso e obedeço. Porque não adianta a gente render tudo, mas aí quando Deus pedir uma postura nossa, nós não estarmos dispostos a obedecer. Então a gente se rende e a gente se prostra e a gente responde em obediência e em descanso ao Senhor. Então a gente fica em paz por saber que Ele está cuidando de tudo. E a reflexão que eu fiz hoje sobre isso é um assunto que eu amo e que eu tô buscando aprender mais e, enfim, que Deus tem falado muito comigo sobre render-se. A reflexão que eu fiz sobre esse texto que eu quero compartilhar com você hoje é: quais áreas da minha vida eu preciso render ao Senhor? Quais áreas? Claro que nós precisamos render toda a nossa vida. Toda a nossa vida, todas as áreas, tudo, 100%. Mas quando a gente pensa e fraciona em áreas, fica um pouco mais didático, talvez, né? Então, por exemplo, pessoas que ainda são solteiras e que querem casar e estão muito na expectativa e querem muito encontrar alguém, isso gera uma ansiedade muito grande, quer constituir família e já teve frustrações passadas, então isso acaba ocupando muita energia, muito foco da pessoa nisso, traz muita ansiedade, enfim. Então, de repente, é nessa área que a pessoa está tendo mais dificuldade de render ao Senhor, confiar, esperar e ficar em paz, entendeu? E de repente, na área de trabalho, essa mesma pessoa, ela consegue render ao Senhor e ficar tranquila e fazer a parte dela e leva de uma maneira que já está muito mais alinhada com o que Deus tem para a vida dela. E nessa área relacional, de relacionamento, conjugal ainda não. Então eu acho interessante a gente fracionar para entender e olhar para a nossa vida de acordo com as áreas que a gente está precisando render mais ao Senhor. Outras nós estamos conseguindo render um pouco mais, outras nós estamos com dificuldade de soltar esse controle e falar: amém, Pai, eu confio. Então, essa é a reflexão que eu fiz, que eu quero compartilhar com você. Quais áreas da minha vida eu preciso render ao Senhor? Eu tô mapeando e eu sei as da minha vida e te convido a fazer a mesma coisa. E render significa confiar e entregar. Confiar e entregar. Sabe? Vamos sair da reflexão de hoje com isso em mente, sabe? Confiar e entregar. Confiar e entregar. O que eu preciso? Entregar ao Senhor e confiar. Entregar ao Senhor e confiar. Que Ele vai me direcionar, que Ele está cuidando de tudo. E claro que nós precisamos dar o nosso melhor. Não é entregar e confiar e assim, então eu não preciso fazer mais nada. Não é sobre isso, né, gente? Mas, só para deixar claro aqui, nós precisamos dar o nosso melhor com o que nós temos, com as condições que nós temos disponíveis no momento.
E isso nada mais é do que excelência. Então nós precisamos ser excelentes com todos os recursos que Deus já colocou na nossa mão, é claro. Mas liberar o controle. É isso. Para mim, acho que o que mais explica render-se é liberar o controle. No meu contexto, né? É liberar o controle. Tá aqui o controle. Eu te entrego. É não ser orgulhoso, ter humildade para admitir. Eu não sei de nada, é Deus que sabe de tudo. Então eu confio nele. E estudar, passar tempo com ele, para você entender que você pode confiar nesse Deus, porque ele realmente cuida de tudo. E é olhar também por tudo que ele já cuidou da nossa vida, né? Por todos os milagres que nós já vivemos. Só de nós estarmos aqui já é um milagre. Então a nossa própria vida testemunha para nós é importante, porque muitas vezes a gente esquece de olhar o nosso próprio testemunho, tudo o que Deus já fez pela nossa vida, sabe? Tudo o que ele já cuidou, de cada detalhe, cada abraço, cada cuidado, sabe? Em cada área que nós já sentimos o cuidado dele. Então, submeter-se a Deus é descobrir que o altar não é um lugar de perda, mas é um lugar de transformação. Quando nós rendemos a nossa vida, quando nós nos rendemos a Ele, a nossa vida é transformada. E ela é transformada de uma maneira que não tem como explicar. Ela é transformada de uma maneira que aponta para a eternidade. Ela é transformada de uma maneira que aponta para Ele. Ela é transformada de uma maneira que nós saímos de cena. Render-se a Deus é nós sairmos de cena e darmos espaço para Ele trabalhar. E nós somos coautores do Criador. Mas é colocar as coisas no seu devido lugar, sabe? O Criador, ele fica no lugar de destaque. E eu sou aqui coautor. O que ele me pediu, o que eu obedeço, vou e faço. Então é colocar as coisas nos seus devidos lugares, render-se a Deus. É apontar para a eternidade. É viver uma vida olhando para Jesus. E uma vida mais em paz, gente. Porque, olha, não dá para achar que controla tudo, sabe? Vamos liberar esse controle, entregar esse controle nas mãos do Senhor e nos preocupar mais com o que Ele está pedindo de nós em relacionamento com Deus. Ele responde. Amém? É muito bom ter você aqui para nós juntos refletirmos sobre o paisagismo à luz da Bíblia. E não se esqueça, a natureza revela quem Deus é. Deus te abençoe e eu te vejo semana que vem. Até semana que vem. Beijo.